O que eu quero falar hoje é de suma importância para a igreja. Suma importância para a igreja. Você tem que ouvir isso. Não basta apenas estar dentro da igreja. Isso os fariseus faziam. Isso até o diabo faz. O lugar que o diabo mais age é dentro da igreja, não é lá fora. Quem está lá fora já está praticamente entregue às malícias dos seus corações. O diabo vai trabalhar dentro da igreja para tentar tirar o seu foco, para tentar tirar de você o caminho. Veja bem que o momento que o diabo mais trabalha não é na oração, no louvor, é na palavra. Por isso que é uma guerra constante aqui. Ele não vai deixar você prestar atenção. Por favor, cuidado para ninguém tirar sua atenção. Se alguém tirar sua atenção, como eu sempre falo, senta em outro lugar, senta mais à frente, fica em pé na parede. Não tem problema, porque o momento da palavra que te liberta, Jesus mesmo disse, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. É através da palavra que há uma lavagem da alma. Por isso que a palavra é tão importante quanto todos os momentos do culto, mas é a palavra que liberta. Ou seja, é a palavra que traz vida. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Podem sentar, obreiros. E isso daqui é um alerta para a igreja de hoje em dia. Você vai ver se ela não está assim hoje. Eu não estou falando das igrejas somente lá de fora. Eu quero incluir a nossa no meio. Eu não estou falando só das igrejas, as igrejas que praticamente se intitulam igreja, mas como diz a palavra, são sinagogas de Satanás. Você vai ver que se isso daqui não vai incluir nos dias de hoje. Lucas 19, 28 diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, todos acharam, gente? Amém? Me ajuda aí, pessoal. E dito isso, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia, fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que soltais? Respondereis, assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que soltais? Responderam-lhe: porque o Senhor precisa dele. 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta. O que eles estavam fazendo? Jubilando a Deus, louvando a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, olha o que eles falavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quem que vai clamar? As próprias pedras clamarão. Versículo 41, Lucas 19, 41. Olha só o cabeçalho. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, ele fez o quê? Chorou. E dizia, olha o que Jesus fala, presta atenção agora: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Até aí. Mas no 45, se você continuar lendo, vai falar sobre a purificação do templo, aonde Jesus entra e faz o quê? Chuta o balde lá dentro.
manda todo mundo sair, porque fizeram da casa de Deus um comércio. Olha para cá um minutinho, por favor, presta atenção. O Novo Testamento nos mostra 2 vezes que Jesus, ele chorou, 2 vezes, sendo um choro de profunda tristeza, sendo um choro de lamento. O Novo Testamento nos mostra apenas 2 vezes que Jesus chora, um choro de profunda tristeza. Primeiro, ele chora no funebre de Lázaro. Lázaro, seu amigo, que está registrado no livro de João, capítulo 11, versículo 35, como conhecido por alguns o menor versículo da Bíblia. João 11, 35, Jesus chorou. Mas o choro de Jesus no funebre de Lázaro não foi pela morte de Lázaro, não. Foi, porém, pela incredulidade do povo, pois eles não acreditavam que Jesus ele poderia realizar um milagre naquele lugar. Eles não acreditaram. E segunda vez que Jesus chora, que é o que a gente vai falar hoje, a segunda vez que Jesus chora é na entrada de Jerusalém. Na entrada de Jerusalém. Talvez um momento tanto quanto inusitado. Muitos se perguntam, por que Jesus chorou ao ser ovacionado pela multidão que clamava, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do... Por que muitas das pessoas perguntavam assim, por que Jesus chorou ao ser ovacionado, ao ser louvado, como diz a Bíblia, por aquela multidão? Era para estar alegre, pastor. Era para Jesus estar alegre naquele momento. Muitos usavam a expressão Hosana nas alturas, que na liturgia hebraica significa salve-nos. Ou seja, eles entendiam que Cristo era o Messias, anunciado pelos profetas, que veio para pôr em liberdade o cativo, para pôr em liberdade o oprimido e trazer o ano aceitável do Senhor. A primeira profecia de Jesus sentado no jumento está registrado no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz: eis aí o rei, eis aí o teu rei, que virá justo e salvador, pobre, montado sobre uma jumentinha. A teologia da prosperidade não prega isso. Eles querem mostrar um Cristo, um Deus que te dá, que te enriquece. Mas a profecia diz que é um rei justo, pobre, sentado num jumento. O povo tinha estendido suas vestes no caminho. Ou seja, diz a palavra que a multidão, Jesus no jumentinho, entrando em Jerusalém, a multidão tirava sua capa, tirava suas vestes, jogavam no chão para Jesus passar. E eles, como é que chama lá? O ramo? Aí eles ovacionando Jesus, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles clamavam, ovacionavam Jesus, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E em meio a essa alegria do povo, em meio a esse entusiasmo da multidão, e os discípulos, no meio daquela alegria toda, onde estava todo mundo, estavam os discípulos à vista de Jerusalém. Jesus faz o quê? Hein, pessoal? Jesus chora. Um povo alegre lá embaixo, um povo ovacionando Jesus no jumentinho, quando ele olha para Jerusalém, conhecida como a cidade santa, a cidade da paz. Jesus olha para aquela cidade e ele chora. Um choro de angústia, um choro angustiante. Chora por causa de uma cidade que aparentemente tem tudo para ser feliz. Não se vê em pessoas tristes, que parecem ter necessidade da sua compaixão. O comércio está florescendo. É logo após Alexandre o Grande ter assumido o reinado. Nós estudamos na escola bíblica, quando Alexandre o Grande ele assume. Quando depois o reinado Medo-Persa assume. Quando entram os 3 poderes, os Ptolomeus, os Seleucidas, quando o governo romano entra, toma conta de tudo, cria a estrada, o comércio começa a florescer, Jerusalém começa a enriquecer, tudo está indo bem, ou seja, o comércio está florescendo, os habitantes de Jerusalém, eles têm o seu ganha-pão, o templo se enche de gente, se enche de pessoas que vêm anualmente oferecer os seus sacrifícios.
a casa de Deus está repleta de peregrinos, gente de fora, judeus, estrangeiros, que vêm de terras longínquas para terem o privilégio de adorarem ao Senhor em Jerusalém, na cidade santa. Jesus entra nessa cidade e chora, mas ele não chora pelo que ele vê, ele chora pelo que ele não vê. Os olhos de Jesus, ele vê para 3 centros as coisas. 3 centros. Ele vê através de véus, de máscaras. Jesus sabe que o entusiasmo daquelas pessoas, o grito daquelas pessoas, o grito que clamavam Hosana nas alturas, esse grito que vê nele um rei de Israel, não vai durar muito tempo. Sabe que essa cidade está doente, e doente de morte. A sua doença é que ela não conhece o caminho da paz. Jesus mesmo falou isso, eles não conhecem o caminho da paz. Sim, a cidade da paz, mas eles não conheciam o caminho da paz, como muitos traduzem o nome de Jerusalém. Não tem paz. Talvez ela tenha paz, sim, a paz romana, imposta pela espada. Ela tem a paz dos comerciantes, que precisam ter paz para fazer negócios. Sim, talvez ela tenha paz religiosa. O templo funciona. O governo romano normalmente não interfere nas práticas religiosas dos judeus. E quem manda no templo são os sacerdotes. São os sacerdotes que mandam no templo. O que se poderia desejar mais? Está tudo fluindo, está tudo certo. Tem gente no templo, o comércio está dando dinheiro, tem segurança, soldados romanos nas ruas, com a espada. Aquele que não obedecesse às leis de Roma seriam mortos. Então a cidade estava aparentemente cheia de paz. Mas a Bíblia diz, e se você traduzir dessa forma e conhecer o que Jesus está olhando, ou talvez não aparentemente, mas é uma profecia, quem dera vocês conhecessem o caminho da paz. Quem dera vocês realmente conhecessem o caminho da paz. O que se poderia esperar de melhor nas atuais circunstâncias que Jerusalém estava vivendo, ou um lugar que era repleto de paz aparentemente. Jesus, ele vê a cidade com um olhar profético, vê que ela não tem a paz que realmente importa, a paz de Deus. A gente acabou de falar aqui que Jerusalém, o templo estava cheio de pessoas, cheio de judeus, cheio de peregrinos, cheio de pessoas que vinham de longe para oferecer os seus sacrifícios. O templo estava cheio de pessoas que iriam aparentemente adorar a Deus. E em Jerusalém, que era um lugar de adoração, é o que a mulher samaritana falava para Jesus: vocês dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém, e nós adoramos aqui em Samaria. Jesus fala: mulher, chegará um tempo que nem em Jerusalém, nem em Samaria adorarão Deus. Mas Deus, como diz a própria palavra, que os verdadeiros adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E em verdade. Ou seja, Jesus vê a cidade com um olhar profético, vê que ela não tem paz, que realmente precisa a paz de Deus. Vê uma cidade cega e surda. Ele vê, talvez, uma cidade que tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não escuta. A cidade que foi visitada pelo próprio Deus, mas eles não conheceram o tempo da sua visitação. Não conheceram. A Bíblia mesmo fala isso. O próprio Deus, o próprio Verbo feito homem, estava em Jerusalém e eles não perceberam. A Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu vim para os que são meus, mas os meus não me aceitaram. Jesus fala isso. A cidade procura tapar a sua miséria. A cidade procura tapar a sua injustiça oculta com cerimônias no templo, com gritos de Hosana dado ao homem da Galileia, que gostaria de ver como rei, talvez como libertador. Mas a cidade de Jerusalém, em realidade, não sabe o que está acontecendo, não conhece a hora em que Deus chegou tão perto deles, que podiam tocá-lo com as suas mãos para conhecê-lo, mas eles não aproveitaram. Jerusalém deveria mostrar a sua miséria,
deveria ser igual a Nínive, confessar os seus pecados, como disse Jonas. Dentre 40 dias, Nínive será destruída. Não precisou de um sermão longo, não precisou de uma pregação de 1 hora. Ou seja, daqui a algum tempo, Nínive será destruída, será abalada, será arruinada. Nínive vai ser jogada ao chão. Ou seja, Jerusalém deveria mostrar sua miséria igual Nínive, confessar seus pecados. E Jesus vê a miséria escondida, vê a injustiça escondida, vê o futuro, talvez um futuro que vai revelar sem misericórdia a doença da cidade, vai revelar a sua falta de paz quando já não haverá remédio, quando já será tarde demais. O que Jesus fala? Se conheceras por ti mesmo hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Jesus, ele vê uma visão horrível de uma cidade cercada por trincheiras, cercada por um exército inimigo, rodeada de todos os lados por inimigos sedentos de sangue. Jesus vê os muros e os muros de Jerusalém arrasados. Jesus vê os muros de Jerusalém, casas caídas, casas arrasadas. Jesus vê o templo destruído, os habitantes de Jerusalém assassinados. A gente pregou semana passada, Jesus quando estava no caminho do Gólgota, quando ele estava naquela via dolorosa, as mulheres de Jerusalém chegaram para ele e começaram a chorar. O que Jesus fala para elas? Mulheres, não chorai por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Por vossos filhos. Por quê? Porque Jesus estava vendo lá na frente a cidade conhecida como a cidade da paz, sendo arruinada, cercada por trincheiras, cercado por um inimigo sedento de sangue. Como está escrito, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Perdão. Jesus falou assim: Jerusalém vai ser destruída. Mas por que vai ser destruída, pastor? Porque eles não aproveitaram o momento, a oportunidade da sua visitação. Não aproveitaram. Talvez estranhemos tantas as lágrimas de Jesus como também as suas palavras. Talvez aquelas lágrimas de Jesus nos deixam um pouco pensativos. O Evangelho nos diz que Jesus não se limitou a chorar sobre Jerusalém. Ele não se limitou. O que significa isso, pastor? Ele chorou tanto que não foi um choro limitado, não foi um choro de momento. Jesus, sentado naquele jumento, diz a palavra que ele chorou um choro de angústia. Ou seja, o Evangelho diz que ele não se limitou, ele não voltou as costas à cidade perdida, ele conformou-se com o inevitável. Ele entra na cidade, que era uma cidade doente. Como nós acabamos de ver, ele vai direto ao ponto onde a doença de Jerusalém se origina, ao foco do mal que tomou conta da cidade de Deus. Aonde que ele foi? Pro templo. Ele está no jumentinho, olha para Jerusalém, chora. Logo depois ele faz o quê? Vai pro templo. Quando ele chega no templo, o que tem lá? Cambistas, vendedores. Fizeram da casa de Deus casa de comércio. É o que a gente vê hoje, né? É o que a gente vê hoje. Te vendem tudo. Te vendem recipiente com óleo ungido, que não existe. Te vendem sal consagrado, que não existe. Te vendem a água consagrada, que não existe. Te dão a arca da aliança, dizendo que o Espírito Santo está ali, pastor, está ali. A arca da aliança representa o Espírito. Jeremias 3,16 diz o quê?
que a arca do Senhor foi tirada do meio do povo de Deus, e dela não se lembrará mais, e dela não se fará outra. Me mostra na Bíblia onde, em qualquer parte, depois de Jeremias, aonde aparece a arca da aliança. Somente em Apocalipse, que está guardada nos céus. As igrejas usam de argumentos religiosos, facciosos, para te apresentar um Cristo que não existe. Te dão uma arca da aliança, dizendo que é a representação do Espírito Santo. Coloca lá, quando você orar, ora diante da arca. Idolatria. Você está sendo um idólatra e você critica os católicos. Pega o óleo ungido, unge toda a sua casa, unge sua cabeça, unge o seu carro. Idolatria. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 30 em diante, que o óleo é uma especiaria usada somente para a consagração dos sacerdotes e dos utensílios do templo. Deus fala assim: ô Moisés, você faz ele com bálsamo, com mirra, com unguento, e esse óleo será o óleo da consagração, dele não se fará outro. E aquele que fizer outro óleo desse será tirado do meio do povo de Deus. Não existe óleo ungido. Pastor, a gente aprendeu assim, aprendeu errado. Porque não é igual ao Bereano, não vai para a Bíblia, não vai estudar, engole tudo o que ouve e acha que é o certo. Não, vai para a Bíblia, meu Deus do céu. Sim, o óleo existiu na Bíblia, mas não serve mais para a gente. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu vou junto do Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Se o óleo representava o Espírito Santo, nós não precisamos mais do óleo, porque o próprio Espírito Santo veio. Se a arca da aliança representava a presença de Deus, não precisamos mais de arca. Ele mesmo veio e habita dentro da gente. Então a igreja hoje em dia virou uma casa de comércio. É igual o dízimo. Colocam medo em vocês. Se você não dizimar, o devorador, o migrador, o cortador está diante de vocês. Aí eles falam assim: seu carro está quebrado? Você é dizimista? Eles não perguntam outra coisa. Você é dizimista? Não, tá aí a causa. Mentira. Eles só usam Malaquias 3:10. Eu fazia curso com o Levi da Luz, não sei se você conhece, ele é um judeu lá de Israel. Conhecia muito ele, e ele falou assim: eu não entendo vocês cristãos. Eu falei: por quê? Porque vocês dizimam. O dízimo era uma ordenança para os judeus, e nem os judeus hoje dizimam. Por quê? Porque não existe mais o templo. A Bíblia mandava entregar a casa do tesouro. O dízimo era para ser entregue na casa do tesouro. E mais, me prove na Bíblia que dízimo era dinheiro. Nunca foi. Dízimo era alimento, cereal, alimento. Diz a Bíblia que todas as 12 tribos saíam para guerrear. Só ficava uma tribo no templo, que era quem? A tribo de Levi. Vinha todo mundo, depositava o seu dízimo. O que a tribo de Levi fazia? Pegava o dízimo, que era o cereal, era o alimento da terra, e repartia entre os órfãos e as viúvas. Não era dinheiro. Pastor, como a gente sempre fala, mas o dízimo ele não está na lei, ele é antes da lei, veio por Moisés. Eu concordo. Eu acho que a gente falou semana passada sobre isso. Também concordo que o dízimo vem antes da lei. Então nós temos que cumprir, pastor. Não. Sabe por quê? Porque a circuncisão também veio antes da lei. E por que nós não praticamos? Se você quer praticar o dízimo, tem que praticar a circuncisão também. Se você quer entender que a Arca da Aliança representa o Espírito Santo, você tem que dizimar, tem que se colocar diante da arca e mais, tá? Quando a Arca da Aliança estava sendo levada, o Zá tocou nela, o que aconteceu com ele? Por que esses falsos profetas não morrem quando tocam na arca? Se realmente fosse a Arca da Aliança, todos eles morreriam. Porque tem que estar preparado. Agora teve uma cerimônia faz um tempinho, quando eu era dessa seita. Eles colocam uma Arca da Aliança em cima do corpo de bombeiro e faz uma apresentação, né? Já viram lá? Coloca em cima do corpo do bombeiro, vão levando a Arca da Aliança até o templo de Salomão. Chegando lá, aí eles pegam a arca, colocam, vão fazendo a cerimônia. Peraí, os bombeiros estão preparados para tocar na arca? A Bíblia diz que eram os sacerdotes para levar a arca. O Zá toca na arca,
A intenção dele era ajudar. O boi tropeça, a arca vai cair, ele faz o quê? Vai colocar a mão na arca, quando ele coloca, ele morre. Quer viver na lei? A arca da aliança, nesse tempo, representava o Espírito Santo. Naquele momento, quando ele coloca a mão, ele morre. Naquele momento. Eu estou falando desses argumentos. Amém? Amém, gente? Quer voltar para essas ordenanças? Esquece o Cristo, então. Nesse tempo ele não veio. Esquece o Cristo. O Cristo ressurreto. Aquele que foi sombra dessas coisas. E hoje, como diz Hebreus, não precisamos mais voltar para isso. Festa de lua nova. Como diz a própria palavra. A festa de lua nova, os calendários, etc e tal. Quer voltar para a lei? Você tem que praticar todas essas coisas. Então tudo isso é o que estão vendendo. A igreja evangélica está vendendo isso dentro do templo. O pastor está dizendo que os judeus não vão ser salvos? Não, nada disso. Tenho amigos judeus. Tenho amigo na igreja judeus. A Bíblia diz que Deus tem salvação para os judeus e tem salvação para os gentios. Eu estou falando da igreja evangélica, que vendem esses argumentos dentro da igreja. Vendem esses argumentos dentro da sinagoga, dentro do templo. Fazem da casa de Deus um comércio, meu Deus do céu. Comércio. Amém? Infelizmente, as pessoas não conseguem ver esse erro eclesiástico dentro da igreja. E elas vão engolindo tudo, vão engolindo. E diz a palavra que nós não somos inocentes, nós somos culpados. E diz a palavra que no último dia Deus não vai levar em consideração. É culpado, acabou. A gente já pregou aqui. A Bíblia fala que os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, eles não entram, impeçam para que outros também entram. Eles fazem o prosélito, eles caminham até o deserto, fazem o prosélito. Ou seja, o prosélito, como diz, é uma falsa doutrina. Todo mundo aceita, todo mundo engole. Aí Jesus fala, vocês não entram, e vocês impeçam para que outros também entrem. Tem pastores que não entram, impeçam que a sua igreja entre também. Como eu falei, tem igrejas cheias que vão em direção ao inferno, e eu não preciso falar isso por mim mesmo, a própria palavra de Deus fala isso. Por que você fala que Jesus, por que você acha que Jesus falou assim, isso é sinagoga de Satanás? São sinagogas de Satanás. Pastor, mas se ele está fazendo errado, o problema é dele. A Bíblia não fala isso. Amém? Jesus, ele vai ao templo. Não vai como peregrino. Ele nem vai como participante de um ato litúrgico, como ele fez de entrar no templo e ler o próprio livro de Isaías. Não, ele não faz isso. Mas ele vai como profeta. Antes vai como filho, que entra na casa do pai e vê que essa casa está sendo violada e abusada. A casa de Deus. Depois, entrando no templo, fez o quê? Expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhe, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em covis de salteadores. Volto a frisar o que eu falei semana retrasada. Olha os encartes nas portas das igrejas. Olha, 99,9% você não vai encontrar um encarte dizendo assim, segunda, terça ou quarta, seja o dia da semana, da oração. Você vê segunda da profecia, terça da prosperidade, quarta da cura, quinta da revelação, que não existe, né? Quinta da revelação, e aí eles vão enchendo uma agenda, e o que é primordial eles não colocam, que é o dia da oração. Não é à toa que a gente olha para a quinta da igreja. Não é à toa que quando você olha para a quinta de oração aqui da igreja, você vê o quanto que a quinta-feira é escassa. Quinta de oração. Nós na igreja Semácola só temos 2 cultos. Quinta da oração e sábado da exposição das Sagradas Escrituras. Não tem lugar para o homem. Tem lugar para Cristo, Ele é o centro. Não tem nada para oferecer para o homem. Você que está doente, nós vamos fazer a oração da cura agora. Você vai sair daqui curado. Pastor, o Senhor o Senhor não acredita na cura? Acredito, claro que eu acredito. Mas na Bíblia nunca teve reunião de cura. Não. Jesus passava, pregava, aqueles que eram doentes iam eram curados. Aí Jesus curou um paralítico.
Aí Jesus falou para ele assim, olha, pega, você foi curado, né? Pega a tua cama agora e você fala para todo mundo que eu te curei, para que venham mais pessoas para a reunião e assim a gente vai lotar esse lugar. Aí ele não falou isso? Como não, meu Deus do céu? O que ele falou? Vai e não fales para ninguém. Não mostres para ninguém. Paulo vai pregar a palavra e deixou um discípulo doente em casa. Timóteo tinha uma úlcera no estômago. Por que Paulo não curou Timóteo? Se os lenços de Paulo curava, você está vendo como o evangelho está deturbado? Eu sim acredito na cura. Se Deus quiser te curar, se Jesus quiser te curar, amém. Mas na Bíblia não existe culto de cura. O que é culto? O que significa a palavra culto? Adoração a uma divindade. Aí nós colocamos lá culto da prosperidade. O que é culto da prosperidade? Adoração à prosperidade. Culto da cura. Adoração à cura. Está errado isso. Você vê como as igrejas estão corrompidas. É só olhar para os encartes das igrejas. Estão totalmente desligadas do verdadeiro evangelho. Ou seja, a gente não pensemos que Jesus só tivesse irado contra os comerciantes do templo. Não foi somente isso. Os comerciantes eram apenas o sinal externo da doença. A doença estava em tudo. Não era só o templo que estava doente. Não era só os salteadores, covil de ladrões. Não era somente eles. A doença estava em tudo, em todos os lugares, nos sacerdotes, no povo, na pregação, nas casas, nas ruas. A expressão covil de salteadores indica o mal que Jesus vê. Só quer ver? Jeremias capítulo 7, olha só. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 9. Olha só como é forte isso aqui. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Jeremias capítulo 7, versículo 9. Olha como é forte isso aqui. Você vai ver como a igreja evangélica brasileira está distante do que é um verdadeiro evangelho. E eu não tenho medo de falar isso porque, como eu sempre falo, é só você ler. É só você ver o que o texto fala. Ah, mas o pastor tal falou isso. A Bíblia tem que falar. Paulo foi pregar na Bereia. Aí os bereanos falaram assim, ô Paulo, peraí, a gente primeiro vai ver se o que está pregando está certo ou está errado. Depois, se tiver certo, tudo bem, Paulo. Mas se tiver errado, Paulo falou assim, mas vocês são os rebeldes, né? Vocês têm que aceitar o que eu prego, eu sou homem de Deus. Paulo falou o quê? Vocês são nobres. Porque tudo que Paulo pregava, eles iam analisar nas Escrituras. Jeremias 7, versículo 9 diz assim. Acharam? Que isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Deus fala assim, será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o pastor Mike. Não sou eu. Quem está falando? O Senhor. Eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondestes.
farei também a essa casa que se chama pelo meu nome, a qual confiais, a esse lugar que vos dei a vós e outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Aí o 16 diz assim: ô Jeremias, tu, porém, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor ou oração, e não me importunes, porque eu não te ouvirei. Oh, meu Deus. Deus fala assim: que isso? Vocês furtam, vocês roubam, vocês mentem, vocês adulteram, vocês fornicam, e depois vocês vêm ao templo e dizem: estamos salvos. Não acontece isso na igreja? Não teve pessoas que há pouco tempo fornicaram, adulteraram, mentiram, juraram falsamente, mas estão aqui, estão no templo. Deus falou assim: viram em Siló? Siló era onde o outro tabernáculo estava instaurado. Deus descia lá. A Bíblia diz que Deus matou todo mundo. Matou todo mundo. Aí a igreja moderna fala assim: você está em pecado? Vamos orar. Deus vai te libertar. Tem uma mulher daquelas das profecias, que um dia ela chegou para mim e falou assim, ela me viu, estava com um cigarro de 30 centímetros no dedo, fumando. Ela olhou para mim, falou assim: eis que Deus manda te dizer. Meu bem, quando ela falou isso, falei: comigo não. Aquele dia eu estava em jejum extremo, estava tão fraco, mas eu estava em jejum. Deus manda te dizer que tem 2 homens numa esquina querendo te matar, que tem 2 homens numa encruzilhada que vão te pegar. Falei: que Deus que é esse? Que fala com a senhora com um cigarro na boca e não fala comigo que eu estou em consagração? Não me julgue pelo meu cigarrinho, porque Deus já falou para mim que no tempo certo Ele vai me arrancar esse vício. A mulher morreu viciada no cigarro. E aí, pessoal? O que a igreja moderna fala? Está em pecado? Vamos orar, Deus vai te libertar. Não. Crie vergonha na cara. É o teu pecado que está te levando para longe dele. Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Oséias capítulo 14 fala isso, se eu não me engano. Pelo teu pecado você tem caído. O teu pecado te leva para longe dele. Não existe isso. Vamos orar. O momento certo é agora. Por isso que há uma guerra contínua contra a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai em espírito e não cumprireis com a vontade da carne, porque a carne e o espírito se opõem um contra o outro, para que não venhais fazer o que quereis. Então é uma guerra constante. É aqui, no coração, na carne, todos os dias. A nossa guerra é contra nós mesmos. Então não existe um amanhã, é hoje. Não existe o tempo de Deus. Jerusalém também pensava assim: eis que o dia da visitação passou por eles e eles não perceberam. Eles não perceberam. Essa expressão de Deus vem acompanhada das seguintes palavras: o que é isso? Vocês estão furtando, vocês estão matando, vocês estão queimando incenso a Baal, e vocês entram no templo diante de mim, nessa casa que se chama pelo meu nome, e vocês dizem: estamos salvos. Sim, só para continuar nas suas abominações. Então é disso que se trata. O templo era um refúgio para ele, e isso aparentemente é bom. Ele estava aí para isso, também que fosse um refúgio de pecadores. Estava em ordem, estava funcionando perfeitamente. Pensemos no publicano, em sua confissão, no qual Jesus diz que ele voltou justificado para casa, uma oração de renúncia, de quebrantamento: eu não sou digno, eu sou miserável. Ele batia no peito e falava isso. O que não estava em ordem era que ladrões, adúlteros, mentirosos, fornicários,
iam pôr-se diante de Deus no templo, declarando-se ser salvo. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem se considera salvo, toda a igreja vai levantar a mão. Até as cadeiras, se pudesse, levantava. Mas da mesma maneira que pessoas levantam a mão, tem pessoas mentirosas, viciadas, pessoas adúlteras, pessoas fornicárias, pessoas que carregam dentro do seu coração maldade, malícia, promiscuidade sexual. São os mesmos que vão levantar a mão. Sim, por quê? Porque estão no templo. Jeremias 7 no cabeçalho diz: o templo não protege a geração iníqua. Não protege. O templo não nos protege. Olha o que Deus fez lá no templo de Ezequiel. Começou matando aonde? Dentro da igreja. Não começou matando. O problema não está nos que estão lá de fora. Estão aqui, é o problema que está dentro da igreja. Esse é o problema. Jesus não estava falando aqui para ímpios. Jesus estava falando para aqueles que falavam Hosana nas alturas. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Senhor nas alturas. Eles clamavam paz nos céus e glória nas maiores alturas. Eles falavam isso, todo mundo. Entoavam salmos e cânticos ao Deus da salvação. Mas Jesus disse: Jerusalém, o que se espera de vocês? O que pode se esperar de vocês? O templo não mudava nada na vida deles. Eles saíam dos cultos bem assim como tinham entrado. Saíam apenas mais tranquilos, tranquilizados por hinos, por orações, e sacrifícios que em nada mexiam com a vida deles fora do templo. Eles saíam embalados pelos salmos, extasiados pelo cheiro do incenso. Então, agora eu pergunto para vocês: será que haverá uma coisa dessa? Um templo, uma igreja, uma casa de Deus, pode um tal lugar desse ser transformado em covil de salteadores, pessoal, em refúgio de bandido? Pode uma igreja de oração, pode uma casa de Deus ser transformado em covil de salteadores? Sim ou não? Sim ou não? Jesus diz que pode. O templo era de oração, mas virou casa de salteadores. A igreja é o lugar predileto para o diabo fazer as suas tentativas de destruir a obra de Deus. E não é sem razão, pois é lá que o inferno está sendo contestado e denunciado. O inferno está sendo denunciado. Não admira que o poder infernal procure instalar-se em qualquer lugar onde a palavra de Deus é anunciada, meu Deus. Se o demônio conseguir tirar do homem a possibilidade de dialogar com Deus, se conseguir transformar uma casa de oração em um lugar de conversa fiada, que nada muda na vida dos homens, então ele ganhou o seu jogo. Eu falei aqui, vou falar mais uma vez, e mais uma vez. Vai ferir o coração de muitos, mas eu não estou aqui para agradar o homem. Nos importa antes agradar? Aqui não vai virar lugar de conversa fiada. Se tiver que chamar atenção às 6:30 na hora da oração, eu vou chamar, como eu fiz muitas vezes. 6:30 já tem homens santos e mulheres santas em oração aqui. 6:30 a gente já está no altar orando. Enquanto tem pessoas que não estão nem aí. Se você não tem prazer de vir para a igreja para oração, meu camarada, veja se você não é um desses que dizem Hosana nas alturas e não é parecido como um covil de salteadores. 6:30. A igreja está aqui em oração. As pessoas chegam 7:05, 7:10, 7:15, 7:30, quando está acabando a palavra. Não estou falando isso para os novos, não. Estou falando para os mais velhos da igreja, de 5 anos de igreja, 4 anos de igreja, 3 anos de igreja. Como eu falei, levanta a mão quem é salvo. Se é salvo, não tem nem prazer de orar às 6:30 no grupo santo? Não tem prazer de orar com a igreja às 6:30? Que salvo que é esse? Aqui não vai virar lugar de conversa fiada, não. Botei várias placas na igreja, proibido mexer no... Tem gente que insiste ainda. Até a hora que eu falei, quer mexer no celular, vai mexer lá fora, nem entra na igreja. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, meu camarada. Jesus chegou chutando balde. Jesus não chegou assim, pessoal, por favor, eu sou cristão, eu amo vocês, Jesus também ama vocês, Deus também ama vocês, mas por favor,
Querem vender? Vende lá fora. Aqui não, aqui é a casa de Deus. Chegou chutando tudo, batendo em todo. Pegou o chicote, meu camarada, e o chicote rodou a baiana, como diz o Pisato. É ou não é? Tirou todo mundo abaixo de chicote. Amém? Porém, de tudo que eu falei até agora, o que mais me chamou a atenção foi de fato o versículo 40, que diz que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Bom, de fato algo constrangedor, né? Que mostra nesse versículo é que Deus não bendiga a oração de ninguém. Pois de fato muitas das vezes somos piores que pedras. Perdemos para algo que não tem vida, algo que não possui sentimentos, algo que não fala e nem ouve. Infelizmente há muitos na igreja assim, que se calam em vez de apresentar a Deus as suas orações e os seus louvores. Mas Deus nunca fica sem receber o seu louvor, seja do homem ou até mesmo de pedras. Se eles não clamar, as pedras clamarão. Se vocês não clamar, não tem problema. As pedras vão clamar. Agora pensa comigo, perder para algo que não tem vida. O homem já é morto na sua natureza, e ainda perdendo para algo que não tem vida. Então a gente conseguiu, através desse texto, olhar o quanto que a igreja evangélica está corrompida, distante do verdadeiro evangelho. Isso que eu não entrei na questão das canções cantadas na igreja, dos louvores cantados na igreja. Não nos dá mais tempo, até passei do tempo, até passei do horário. Mas é necessário você entender sobre isso. Amém? Você vai participar da ceia e vai sair daqui hoje pensando: será que você não entrou dentro da igreja e talvez é um desses salteadores? É você que vai se julgar. Você mesmo vai condenar a si próprio. Será que você entrou na igreja e Deus fala: que isso? Você acabou de adulterar, você acabou de fornicar, você acabou de mentir, e você entrou no templo para quê? Pastor, para pedir perdão, tudo bem. A Bíblia mesmo fala: se confessares o vosso pecado, Ele é fiel para perdoar. Mas também diz: se confessares os vossos pecados, aquele que confessa os vossos pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Tem que deixar. Acabou. Eu falei aqui já semana passada e vou falar mais uma vez. Você que está num relacionamento demasiado, se separe se não quer casar, meu camarada. O que vale a sua salvação? Será que é um relacionamento conjugal, que não é um casamento aprovado por Deus? Será que é isso? O que vale a sua salvação? Pastor, o meu namorado, a minha namorada não quer casar, então mete o pé fora, meu Deus do céu. Larga a mão, casa enquanto é tempo. Não deixa um relacionamento destruir com a sua salvação, não deixa. Nos importa mais agradar? Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.